Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu queria me apresentar. Eu sou a Luciana Guedes, eu sou diretora de planejamento da ABCD. Eu vim aqui contar para vocês um pouquinho o que é a ABCD, o que a gente faz e por que a gente ainda está aqui. Então, é uma grande alegria estar em Vitória, mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer ao hotel que nos recebeu e facilitou tudo o que podia facilitar, aos nossos apoiadores, a AbbVie, a Celltrion, a Ferrin, a Johnson & Johnson, a Nestlé e a Takeda, a Congress, que é a nossa empresa master de eventos, a senhora Eliana Alves é a grande representante, ao Estúdio Lopes, que faz todas as nossas filmagens, fotografias e muito daquilo que a gente procura passar, documenta, a Juliana Trajano, que é a secretária da ABCD, que está distribuindo os crachás para todos vocês, e, de uma maneira muito especial, a doutora Adalberta, que nos propiciou uma série de canais importantíssimos aqui em Vitória. Eu não vou dar nenhum spoiler, nem vou dizer o sobrenome dela, porque ela é palestrante do dia de hoje, e ao João Miguel Debacker, que foi alguém fundamental para todos nós, e a doutora Marta, quando fizer a abertura oficial, vai agradecer novamente a todos os membros da Secretaria de Saúde do Estado. Dito isso, eu tenho o enorme prazer, é uma honra poder agradecer que hoje cada um de vocês teve essa dedicação de extrair um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para vir aqui escutar o nosso FOPAD. Hoje é um curso de capacitação, amanhã a gente recebe pacientes aqui, vocês também estão todos convidados, é só se inscrever para o dia de amanhã. E a gente entende que a nossa missão, o nosso principal propósito é comunicar a melhor informação sobre a vida. A vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal, direta e indiretamente. Aqui a gente está falando de pacientes, a gente está falando de instituições, a gente está falando de familiares, de amigos, de interessados e da sociedade em geral. Essa é a missão, esse é o propósito da ABCD. E a ABCD nasceu há 27 anos atrás, deu uma corridinha aqui, dentro da cabeça desse colega, que é o Dr. Flávio, que resolveu, junto com a nossa tesoureira, que também é palestrante do dia de hoje, que é a nutricionista Maria Isabel, também não vou falar o sobrenome dela, porque ela vai aparecer para vocês, ele resolveu que era importante comunicar as doenças inflamatórias intestinais, foi presidente da ABCD por muitos anos e passou a batuta para a nossa querida Marta, que vai fazer a abertura oficial. Depois disso, a gente precisa se apresentar como uma turma. Nós somos um grupo de voluntários, somos 25 pessoas, dos quais 16 são pacientes que nos trazem inputs importantíssimos e 9 profissionais de saúde. A gente tem, inclusive, 2 grupos, 2 associações importantes dentro da nossa diretoria, que também são palestrantes aqui, que é a Júlia e a Alê, que acho que já devem ter chegado, não estou enxergando direito, porque eu estou sem óculos. E uma série de associações nacionais e internacionais são nossas parceiras. Isso significa comunicar a vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal. Temos revistas, temos um website fabuloso, eu sou suspeita para falar, porque eu sou diretora de planejamento. A revista está aí também para ser distribuída, para quem quiser conhecer. Temos cartilhas que ajudam os pacientes a entender um pouco melhor o que é essa convivência tão dolorosa às vezes, e às vezes ela é algo que realmente precisa encontrar alguém, encontrar ouvidos, encontrar uma leitura para poder amenizar um pouco desse sofrimento. A gente participa de iniciativas no Brasil todo, a gente tem uma geografia importante.
a gente faz fóruns como esse e a gente tem o mês de maio colorido de roxo, que é o mês da conscientização do impacto na vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal. Não é à toa que a gente está aqui em Vitória para também, dentro do mês de maio, poder comunicar e reforçar um pouco mais isso. A gente tem pesquisa, porque nada do que a gente diz não é baseado em dados. Tudo que a gente fala traz um enorme trabalho por trás. Essa, e eu convido vocês a conhecerem, essa é a terceira onda de uma pesquisa que começou em 2017 sobre a jornada do paciente com doença inflamatória intestinal. Quem é essa pessoa? Claro que a pesquisa é anônima, mas quem é essa pessoa que convive com a doença inflamatória intestinal? Que tipos de critérios essa pessoa tem no ponto de vista de nível de informação, ou quem sabe até ela não sabe o que é isso que ela tem, porque ela saiu do consultório do doutor com muitas dúvidas. E esse é um dado que a gente traz, publicado, já está publicado hoje. Esse é um dado que a gente traz de que 60% da nossa amostra de mais de 4.000 respondedores nos contaram, e contaram para quem lê literatura científica, que saem do consultório médico com muitas dúvidas. E a outra coisa, e talvez aqui não seja exatamente o espaço para isso, porque vocês vão ter aula para isso, um dos objetivos do tratamento da doença inflamatória intestinal é a remissão. E os pacientes, mesmo em remissão, a gente está falando de em torno de 80%, os pacientes dizem que sofrem mesmo estando em remissão. Alguns mais, evidentemente, e outros menos. Gente, mensagens curtas que não contam uma história inteira só confundem. A comunicação é uma enorme chave que abre portas, às vezes pequenininhas, por onde a gente pode entrar, e às vezes elas são gigantes, mas elas precisam ficar abertas. Essas portas fazem com que exista uma força tão grande entre nós que vença o preconceito de conviver com uma doença que traz diarreia, traz um tabu muito grande, inclusive da gente se comunicar com os pacientes e dos pacientes se comunicarem entre si, que a gente não pode negligenciar. Essa força é um pouco daquilo que a ABCD procura traduzir em fóruns e em uma série de iniciativas que não daria para contar para vocês todas elas aqui, mas o plano da ABCD é gigante e cada vez é mais musculoso. Eu gostaria de contar para vocês que uma das coisas que a gente descobriu com o passar dos anos, com muitos erros, é que não existe nenhuma hipótese de futuro por uma organização que não considere essas três coisas: a inclusão, a diversidade e a acessibilidade. A ABCD hoje é pautada nesses três alicerces fundamentais de vida. Eu agradeço, chamo a doutora Marta, que é a presidente da ABCD, para fazer a abertura oficial do FOPAD. Vem, Marta.